De Mateus capítulo 6, versos de 5 a 15. Diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar a Deus, nos colocar mais uma vez na presença do Senhor, buscando dele a iluminação e o auxílio para compreendermos a sua palavra. Deus bendito, Pai de amor, nós louvamos o teu nome nesta manhã e nesses dias tão difíceis de isolamento, de insegurança, de medo que abate o coração de muitas pessoas, dias de ansiedades, dias onde a gente não tem ao certo o que vem no futuro. O nosso coração se achega ao Senhor nesse momento agora e busca na tua palavra, Senhor Deus, alento, orientação e força, para termos a consciência devida de que Tu és o Senhor e que devemos levar diante de Ti todas as nossas ansiedades, na certeza que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Fala, pois, ao nosso coração, Senhor Deus, nesse momento agora. Olha para o Teu povo que se reúne nos lares em todos os lugares desse mundo, que a palavra chegue aos seus corações, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para não somente entendermos a Tua palavra, mas para mover a nossa vontade em praticá-la. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a atravessar o dia mau, na dependência e na confiança do Senhor. Fala, pois, ao nosso coração, é o que nós Te pedimos, confiados em Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele nós rendemos nossa honra e glória e louvor, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos em nome dEle. Amém, Pai amado. Amém. Nós temos plena consciência de que absolutamente nada pode acontecer na vida humana, na história da humanidade, no mundo, que Deus não permita, que Ele não consinta, que Ele não tenha com isso um propósito. E nesses dias que nós passamos de medos, de insegurança, nós temos consciência de que Deus, Ele não foge ao controle de toda essa situação. E que tudo isso cumpre um propósito seu e Deus tem uma intenção de permitir que essas coisas aconteçam para nos levar à sua presença, para nos levar a depender dEle, a buscar nele resposta para as nossas vidas. E esse texto, para mim, ele é muito rico, porque ele é fruto do desejo e da intenção dos discípulos. O texto lido de Mateus capítulo 6, versos de 5 a 15, é parte do Sermão do Monte. O texto que é conhecido também como a oração do Pai Nosso,
ou ainda por oração dominical. Ela não é uma reza para ser repetida. Ela é o resultado do reconhecimento dos discípulos e de um pedido feito a Jesus que eles queriam aprender a orar. Lá no Evangelho de Lucas, evangelho paralelo a esse aqui, contando essa mesma história, Lucas nos traz a informação no capítulo 11, nos 2 primeiros versos, que essa oração dominical foi entregue por Jesus em resposta a um pedido dos discípulos. Ao observarem a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, as suas devoções, os discípulos se aproximaram dele, impressionados com a sua vida, com a sua devoção, e pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus, então, passou a ensiná-los, diz o verso 2 do capítulo 11 de Lucas. E aqui está a oração que o Senhor entregou aos seus discípulos, ou pelo menos a agenda de oração que foi entregue a eles. De fato, nós não sabemos orar como convém. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26, ele nos diz que o Espírito de Deus, que habita em nosso coração, intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Deus, por causa disso, nos deixou o ensino de sua palavra, registrado nesse texto aqui, a instrução do Mestre, e nos deixou o seu Espírito, que é nosso intercessor. Nós temos então a palavra de Deus que nos orienta, que nos corrige, que nos instrui, e nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração, intercedendo por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Vejamos o que Jesus respondeu aos seus discípulos quando lhes foi pedido para que lhes ensinasse a orar. Vamos prestar atenção a isso. Hoje eu gostaria de tratar sobre a importância e o lugar da oração nesses momentos difíceis, nesses momentos de insegurança, de lutas. Precisamos aprender a orar com o Senhor. E o Senhor, então, aqui nos instrui. Nós temos tido a oportunidade, nesses dias de confinamento, de isolamento social, de ter tempo com a nossa família, de ter tempo com os nossos filhos, de poder abrir a palavra de Deus, de poder nos comunicar com os nossos irmãos e usar bem as redes sociais, para termos reuniões de devoção, de oração, para compartilharmos as nossas lutas, as nossas ansiedades, o isolamento, o que isso causa e traz. Deus nos tem dado uma oportunidade ímpar de crescer em família, em cultos domésticos, em resgatar coisas que talvez a demanda do corre-corre da vida nos roubou. Então Deus usa situações como essa para nos trazer de volta aquelas coisas que são básicas, importantes, necessárias e que deveriam ser prioridade na nossa vida e que muitas vezes não são, por causa da demanda e do corre-corre da vida. Então eu gostaria de que nós pudéssemos tomar isso como verdade, aprender a orar, a resgatar o lugar da oração na nossa vida pessoal e na nossa vida enquanto família e na nossa vida enquanto igreja, buscarmos ao Senhor como antes nós não conseguíamos por causa das demandas do corre-corre da vida. Quando Jesus nos instrui e responde ao clamor dos discípulos aqui, que lhes pede isso: Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor, então, passa a ensiná-los. Mas antes de trazer o conteúdo, ou uma agenda de oração, ou aquilo que é importante que nós deveríamos concentrar a nossa atenção em oração a Deus, o Senhor considera alguns riscos, alguns perigos que Ele trata com os seus discípulos, corrigindo alguns erros. Erros que normalmente, que comumente fazem parte da nossa vida de oração. E aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção e destacar os versos de 5 até o verso 8, o verso 9, não é? Como o Senhor chama a atenção dos discípulos para, em primeiro lugar,
evitar os erros pecaminosos comuns em nossas orações. E aqui eu chamo a sua atenção para que você, se você deseja, se você ama a Deus e quer viver em comunhão com Ele, a gente precisa corrigir algumas coisas que são quase que naturais no nosso comportamento. E você vai perceber que Jesus trata de dois perigos, ou dois erros comuns que acontecem ou que podem acontecer na vida devocional ou na vida de oração. O primeiro erro, nós podemos chamá-lo da hipocrisia religiosa ou da vaidade espiritual. E o segundo erro é a ignorância ou engano pagão da autoconfiança, da autocomiseração, de achar que Deus nos atende por causa do nosso sofrimento e do nosso muito clamar. Então, olha o que diz o texto no verso 5, Jesus tratando do primeiro perigo ou do primeiro problema que pode acontecer na vida de oração de alguém. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aqui a gente vê que o Senhor está tratando dos religiosos, dessa hipocrisia religiosa. O que seria isso? O que seria essa hipocrisia religiosa que a gente precisa evitar na nossa vida de devoção com Deus? Ele diz no verso 5 em diante, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Eles gostam da oração pública, dos lugares públicos. E com que motivação eles fazem isso? Ele diz, a fim de serem percebidos, vistos pelos outros, assim de serem louvados pelas pessoas. E Jesus fala então aqui, trata dessa vaidade no coração de alguém que tem por motivo de oração chamar a atenção dos outros para a sua piedade. E o Senhor diz, cuidado com esse tipo de sentimento ou de motivação no seu coração. Não permita que isso domine a sua vida espiritual, porque ele chama isso de hipocrisia. Ele chama isso de uma religião para os outros verem ou perceberem, mas não para Deus. E isso é algo que, quando o Senhor trata disso aqui, é porque isso é presente na nossa natureza caída e pecaminosa. Há uma tendência natural da religiosidade hipócrita do coração do homem de querer chamar a atenção das pessoas para a sua piedade. Cuidado com a vaidade espiritual, é isso que Jesus está dizendo. E é interessante que ao destacar, que ao chamar a atenção para esse engano e para esse erro que pode acontecer na minha vida pessoal de oração, o Senhor também me dá o remédio, me dá a receita. O que é que Ele me diz que eu deveria fazer para evitar esse tipo de engano, de erro no meu coração? Ele diz, continua o verso, eu lhes asseguro que essas pessoas já receberam a sua plena recompensa. Se o que eles buscam é ser vistos dos homens, eles serão vistos dos homens. Se o que ele busca é a aprovação das pessoas, a sua piedade, eles terão a aprovação das pessoas. Mas não espere nada de Deus. Se é o louvor das pessoas que eles querem, é o louvor das pessoas que eles terão. Como eu devo fazer, o verso 6 me diz, para evitar, para extirpar da minha vida de piedade com Deus, esse tipo de vaidade espiritual ou de hipocrisia? Ele diz, quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. A solução de Jesus, o ensino do Senhor parece que coaduna com aquilo que a gente vive hoje, né? Ele fechou as portas dos templos, dos lugares públicos, e confinou a gente na nossa casa. E ele disse, para vocês crescerem na vida relacional comigo, para vocês crescerem em piedade, prefiram a intimidade comigo. Jesus não está condenando aqui as orações públicas. Ele está tentando tratar as motivações do nosso coração.
Se eu tiver a motivação correta, claro que eu devo, com o povo de Deus, buscar ao Senhor e orar publicamente, colocar diante de Deus as nossas necessidades e adorar o Senhor e bendizer o seu nome, porque o Senhor determinou que é pela oração do seu povo que Ele fará as coisas acontecerem. Ele não está condenando aqui as orações públicas, as reuniões públicas. O que Ele está dizendo é, cuidado com o que motiva o teu coração a orar publicamente. E para você tratar isso, para você se vacinar contra isso, para você tirar isso do seu coração, exercita-te na vida e na oração pessoal com Deus. E Deus então nos confina. E Ele diz, vai para o teu quarto, tranca a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto vai te recompensar, vai ouvir a tua oração, vai atender o teu clamor. E aí Ele nos dá a receita e a solução para que a gente vença a vaidade espiritual, para que a gente vença essa hipocrisia religiosa que, como um vírus, habita o nosso coração. Mas também há uma segunda coisa que o Senhor nos diz que nós deveríamos evitar na vida de oração. Ele diz que não somente a hipocrisia religiosa é um perigo, mas a ignorância pagã também é um perigo. E aqui ele trata desse outro problema, dizendo que a gente tem que ter cuidado com isso, o verso 7 em diante. Ele diz, e quando você estiver orando, e aqui pressupõe que você vai estar orando no seu quarto, trancada a porta, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos na sua ignorância. E aqui ele trata então dessa segunda ameaça à vida de oração e à vida de comunhão com Deus, o engano ou a ignorância pagã, que está baseado na sua autoconfiança, na autocomiseração, no seu próprio sofrimento. Não é por causa dos meus sofrimentos, não é por causa da minha ansiedade, não é por causa de mim necessariamente que Deus vai ouvir a minha oração. Não deve estar aí a minha motivação. Achar que posso dobrar a Deus por minhas insistentes palavras. É muito comum a religiosidade popular. Aqui na nossa própria região do Nordeste brasileiro, no período junino, a gente vê as moças, né, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, né, até que ele arrume um marido para elas, né. Essa religiosidade popular acha que pode dominar a Deus. E, evidentemente, a Bíblia está dizendo, não confie nisso, você não pode dobrar a Deus ou mudar o coração de Deus. A oração serve para mudar o nosso coração, para moldar a nossa vida à vontade de Deus e não moldar a Deus à nossa vontade. Cuidado, para que você não se envolva ou não seja motivado por essa ignorância pagã que domina a humanidade separada de Deus e morta em delitos e pecados. Se você deve evitar a hipocrisia religiosa, a vaidade espiritual, por outro lado, você deve evitar também a ignorância pagã, que acha que é pelo mérito humano que ele será atendido por Deus, pelas suas muitas palavras, pela autoconfiança. E o Senhor Jesus, então, nos ensina como podemos tratar essa tendência do nosso coração. Não seja como os pagãos, ao mesmo tempo que você não deve ser como os religiosos hipócritas. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, disse o Senhor Jesus. Por que eu não preciso ser motivado por achar que eu posso dobrar a Deus? Ou que eu posso mudar os seus propósitos? Ele continua dizendo no texto, porque o seu Pai, o vosso Pai Celeste, sabe do que você precisa, antes mesmo que você lhe peça. Deus conhece as suas ansiedades, conhece as suas necessidades, conhece
os seus problemas, Ele conhece a sua vida. E como um pai amoroso, Ele deseja lhe abençoar, deseja consolar o seu coração, deseja confortar o seu coração e trazer ao seu coração conforto do alto e paz de Deus. Saber que Deus é um pai amoroso, saber que Deus é bondoso, saber que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, conhece a minha vida, os segredos do meu coração, o clamor da minha alma, as minhas necessidades e ansiedades, isso me traz consolo e segurança. Porque certa vez Jesus, falando sobre oração aos seus discípulos, ele compara a Deus, para que os discípulos entendam isso, com os pais humanos. Ele diz: se vocês têm pais, que se um filho com fome lhe pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se lhe pedir peixe, ele não vai dar um escorpião ou uma cobra. Se vós, pais humanos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus atento às nossas necessidades, Deus é um Deus que não nos largou a nossa própria sorte, Deus é um Deus que não nos abandonou na condenação, mas deu a vida do seu próprio Filho. E o apóstolo Paulo disse: se ele não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará porventura juntamente com ele todas as coisas? Deus é um Deus atento, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Pai amoroso. E Jesus, então, após corrigir esses dois erros que são comuns na vida de oração, ele passa agora a ensinar. Portanto, corrigido essas coisas, vocês agora orarão assim. E aí ele passa a ensinar, a partir do verso 9 em diante, aos seus discípulos. Ele instrui os seus discípulos dessa forma. E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto que eu queria destacar com vocês. Se no primeiro ele nos corrige, nos adverte e nos ajuda a corrigir determinados erros na nossa conduta de oração, agora ele nos ensina a oração do Senhor, a agenda de Deus, as coisas pelas quais eu deveria me ocupar em oração. Sim, Deus tem uma agenda de prioridades. Ele quer que nos comprometamos com as suas prioridades. E Ele nos chama a isso. E você observa aquilo que se conhece pela oração do Pai Nosso ou pela oração dominical. E eu insisto em dizer para vocês, meus amigos, meus ouvintes, meus irmãos, isso não é uma reza. E a gente vê que a religiosidade tornou isso uma reza, onde repete essa agenda como se fosse algo que deveria ser tão somente repetido sem que eu tenha consciência do que isso significa. E eu insisto em lhe dizer, o que Jesus está entregando aqui não é uma reza pronta, mas é uma agenda de prioridades. Os motivos pelos quais eu deveria gastar meu tempo em oração diante de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para isso, nesses dias que a gente vive. Nesses dias onde o Senhor nos confina aos nossos lares, para resgatar tempo com as nossas famílias, com os nossos filhos, para buscar Deus em oração, como nós não conseguimos fazer no corre-corre da vida. Aproveite essa oportunidade. Cresça na sua vida em devoção com Deus. Cresça em oração. Atente ao ensino do Senhor. No que você deveria concentrar a sua vida, as suas orações. E aqui eu destaco para você aqui algumas coisas importantes. O que seria orar como convém? Por quais coisas nós deveríamos orar? Como não orar? Nós já vimos aqui por Jesus. O que deve nos mover ou nos motivar à oração? Nós já vimos com Jesus corrigindo erros. Pelo que nós devemos pedir a Deus? Ocupar o nosso tempo de oração com o Senhor. E aqui o Senhor nos ensina que nós deveríamos, em primeiro lugar, atentar para as coisas que dizem respeito a Deus e não necessariamente a nós.
Primeiro o texto nos diz, ou nos aponta, a quem eu devo orar ou dirigir as minhas orações. E o texto nos diz que nós deveríamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, ou que habita os céus. É ao Deus Pai que nós deveríamos dirigir as nossas orações. É isso que Jesus está nos ensinando. Não precisamos de mediadores. Nós não precisamos de intermediário. Deus abriu a porta de acesso a Ele. Deus, quando enviou o seu Filho na cruz, Ele tirou a barreira de separação que havia entre o homem e Deus. O texto nos diz que o véu do templo foi rasgado e agora todo ser humano tem acesso a Deus diretamente. Jesus nos abriu o caminho para o Pai. E eu não preciso de intermediários. Eu não preciso de ninguém que medie o meu clamor, o meu pedido a Deus. Jesus está dizendo isso e está nos ensinando isso. A quem eu devo dirigir a minha oração? Ao Pai, ao Deus. E quem é esse Deus? É aquele que habita os céus. É aquele que está sentado no trono do universo. É aquele que controla, que conduz e que domina a história. Somente Ele pode atender o nosso clamor. Somente Ele pode atender a minha oração. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onisciente que conhece todos os segredos do meu coração. Ele é o único que é onipresente. Por isso, só a Ele, todo ser humano em qualquer lugar da terra, pode clamar e Ele ouvir. Não há nenhum outro que possa estar em todos os lugares da terra. E aqui entra o equívoco das pessoas buscarem em santos, em mediadores, para se chegarem a Deus. Como pode um ser limitado, ainda que no estado de triunfo, na presença de Deus, ouvir a minha oração aqui em Recife e ouvir a oração de uma pessoa lá na China? Como pode? Só há um que é onipresente, Deus. Por isso, só a Ele eu devo dirigir a minha oração, só Ele pode me ouvir, só Ele pode me atender. Ele está nos céus, no trono do universo, e Ele é o Deus que atende a minha oração. Mas esse Deus soberano, Senhor, sobre todas as coisas, é Pai, é nosso Pai, é Pai amoroso, que atenta para as nossas necessidades. Mas aqui o texto me diz que eu deveria, em primeiro lugar, ter na minha prioridade de assuntos de oração as coisas dele e não as minhas coisas. E eu sei que nós vivemos um momento muito delicado na história da humanidade. Eu sei que sobre o mundo abateu um pavor. Eu sei que essa ameaça de um vírus de gripe tem aterrorizado o mundo, desestabilizou governos, quebrou economias, e nós não sabemos o que virá pela frente quando passar esse surto de gripe. O mundo vai ter que se recuperar e se levantar do mal que isso trouxe. E a tendência do nosso coração na ansiedade, no medo, na incerteza, na insegurança, é colocar diante de Deus as nossas preocupações, e nós devemos fazer isso, mas o texto me ensina, Jesus me ensina, que eu deveria ter como prioridade Deus, as suas coisas, porque Ele tem um propósito em todas essas questões, em tudo isso, e eu preciso estar em sintonia com essa vontade de Deus, entender o que está acontecendo, para que eu não me perca. E o Senhor Jesus nos ensinou que ao dirigir a minha oração ao Pai, eu deveria pensar em 3 coisas que dizem respeito a Deus, a sua glória, o seu domínio e poder e o seu senhorio. Se não, veja comigo o que diz o verso 9 e o verso 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que o texto, no verso 9 e no verso 10, nos diz que nós devíamos concentrar as nossas orações em teu nome, em teu reino e em tua vontade. As coisas de Deus, os interesses de Deus, deveriam ser prioridades na minha vida. É isso que Jesus está me ensinando. Que eu fui criado por Deus, para a glória de Deus, para me sujeitar ao seu domínio e para obedecer a sua palavra, a sua vontade revelada. Nós existimos para Deus. E por isso nós deveríamos buscar nele, nos interessar por ele, pelas coisas dele, pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Mas o que deveríamos pensar sobre isso? Diz o texto, em primeiro lugar, em relação ao nome de Deus, o nosso pedido, a nossa oração deveria ser para que o seu nome seja santificado. A palavra no original nos aponta para a glória do nome de Deus. O pedido é mais ou menos esse: Senhor, faz com que o teu nome seja glorificado, faz com que o teu nome seja separado, conhecido, adorado. Revela a tua glória para o mundo caído e distante do Senhor. E eu acredito que o resultado dessa situação de crise, essa situação que se abate sobre o mundo, é consequência, é resultado de se fazer essa oração. Senhor, faz com que o mundo se volte para ti e reconheça o Senhor como Deus. Glorifica o teu nome. Porque o homem andava voltado para si mesmo, arrogante contra Deus. Governos e autoridades se juntando para quebrar os seus valores. Dizendo, como o salmista diz, vamos nos ajuntar para quebrar de Deus as amarras que Ele coloca sobre nós. Para rejeitar os seus mandamentos. E o Salmo diz que Deus olha para a humanidade assim e se ri da humanidade. Mas Deus ainda é misericordioso e pede a nós, igreja, para que a gente ore a Deus, buscando, pedindo a Deus: Senhor, faz com que o teu nome seja glorificado, que o mundo contemple a tua glória. Segundo motivo nessa agenda de prioridades das coisas de Deus, com relação ao reino, o domínio de Deus, a manifestação do seu poder. Senhor, faz com que o teu reino venha. Estabeleça o teu domínio sobre a terra. Em vez do mal propagar, em vez do pecado se estender e se estabelecer, faz com que o teu domínio, Senhor Deus, venha sobre a terra. E em terceiro lugar, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Que a tua vontade seja obedecida, seja observada. Que as tuas leis sejam levadas em consideração por nós, os seres humanos. Da mesma forma que ela é obedecida nos céus, faz com que ela seja obedecida também aqui na terra. E Jesus nos ensina, irmãos, a que a gente deveria se importar, se interessar pelas coisas de Deus. E eu fico pensando, às vezes, o nome de Deus é tão vituperado, é tão blasfemado na nossa sociedade, no mundo em que a gente vive, e muitas vezes isso não nos afeta, não nos incomoda, não nos inquieta. Mas quando é o nosso nome que está sendo vituperado, quando é o nosso nome que está sendo aí jogado às favas, nós nos levantamos reivindicando direito e justiça. E o Senhor diz que nós deveríamos, em primeiro lugar, se importar quando o nome de Deus está sendo envergonhado. Quando as pessoas se revoltam ou se voltam contra Ele. Quando a sua vontade não é feita.
Certa vez, Jesus chega em Jerusalém, naquela última semana, quando ele foi crucificado. E ao chegar em Jerusalém e ao entrar no templo, no pátio dos gentios, ele viu as mesas de cambistas vendendo animais para sacrifício, vendendo bugigangas religiosas. Ele foi tomado de indignação, dizendo que fizeram da casa do meu Deus casa de comércio. Desvalorizaram o nome de Deus. Estão ganhando dinheiro em cima do nome de Deus. E Jesus pegou um chicote e começou a expulsar os cambistas, a quebrar as bancas. E ele fez uma declaração. Essa atitude de Jesus levantou ódio dos sacerdotes, que tinham lucro de comissões com essas vendas no templo, ali em Jerusalém. E ele fez uma declaração: Senhor, o zelo pela tua casa me consumirá. E é de fato, a partir daí, que se juntam os sacerdotes com os fariseus para tramar a morte de Jesus. Uma semana depois, o Senhor estava sendo crucificado naquela cruz. Claro que nada disso foge aos propósitos e planos de Deus eterno, porque foi exatamente na cruz que Ele nos comprou da morte. Mas isso não exime o homem da responsabilidade. Quantas vezes nós zelamos pelas coisas de Deus? Quantas vezes nós nos incomodamos quando o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? Quantas vezes nós choramos no coração quando vemos que o reino de Deus, o domínio de Deus não tem sido estabelecido na terra? Quantas vezes nós desejamos que a vontade de Deus seja feita entre nós como é feita entre os anjos? E só então, só depois disso, que o Senhor nos fala de que nós deveríamos também colocar diante de Deus as nossas necessidades. E preste atenção aqui. Quais são as nossas necessidades básicas aqui? E o texto nos diz, a partir do verso 11, dá-nos hoje o nosso sustento, o nosso pão de cada dia. Precisamos nos alimentar, sobreviver. Você está preocupado com isso? Deus está muito mais preocupado com isso. Deus quer o seu bem. E Ele nos ensina a orar e a levar a Ele as nossas ansiedades em relação ao futuro, ao nosso sustento, à manutenção da nossa casa, da nossa família. Isso aqui implica em sobrevivência, implica na feira, implica no plano de saúde, implica no financiamento da casa, implica na compra de elementos necessários a uma vida confortável e digna. O Senhor nos criou e quer que nós sejamos abençoados nisso. E nós deveríamos levar a Deus e depender dEle a nossa vida e o nosso sustento e o sustento da nossa família. Ele se importa com isso na nossa vida. Deus não está alheio ao seu sofrimento, à sua insegurança, à quebradeira da economia. Deus se importa com você. E Ele diz que você deveria levar a Ele essa ansiedade do seu coração, que lhe abate, principalmente nesse momento que a gente vive. Confie em Deus, descanse em Deus. Coloque essa necessidade diante do Senhor. Dá-nos hoje, Senhor Deus, o sustento necessário para vivermos uma vida digna. Diante da crise econômica que virá em decorrência dessa paralisação, Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha casa. Socorra-me, Senhor Deus. Providencie o necessário para que eu possa alimentar a minha família e dar aos meus filhos e à minha casa um sustento digno. Dar aos meus filhos alimento, dar aos meus filhos educação, dar aos meus filhos saúde. Deus se importa com isso. O que Ele me pede é que eu aprenda a priorizar as suas coisas, porque Ele se importa com as minhas necessidades. Dá-nos hoje o pão de cada dia,
o sustento necessário para sobrevivermos de forma digna. Em segundo lugar, ele nos orienta a orar a Deus pelos nossos pecados que cometemos constantemente contra Deus. Verso 12 nos diz: perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não entenda dívida aqui como o seu cartão de crédito que está aí, como a sua conta bancária, o seu cheque especial, os boletos que chegam na sua casa. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. Senhor Deus, perdoa as minhas dívidas aqui, os boletos bancários que chegam na minha casa, né? E eu estou não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está tratando de um conceito bíblico veterotestamentário que aqui ele confirma no Novo Testamento. Que todo pecado que eu cometo, eu me torno devedor de quem meu pecado afetou e atingiu. Nós somos devedores de Deus, porque pecamos contra Deus. Os nossos pecados não apenas afetam a Deus e o nosso relacionamento com Ele, mas afetam as pessoas que convivem comigo, as pessoas que o meu pecado afetou, atingiu, prejudicou. Eu não somente afeto as pessoas que estão do meu lado, o pecado tem esse poder destrutivo de afetar, de destruir, de desanimar, de agredir a quem está do meu lado, mas também me agride, me afeta, me faz mal. Por que Deus estabelece determinadas coisas e Ele diz que a gente devia ter cuidado de não cometê-las, porque isso é pecado? Por que Ele faz isso? É porque Deus é um Deus que gosta de impor limites à liberdade humana? Não, meu querido. É porque Deus nos ama, nós somos criatura dEle, e Ele sabe o que é bom e o que é mal para a vida da gente. Quando Ele criou os nossos primeiros pais lá no Éden, e deu tudo a eles para que eles vivessem uma vida prazerosa, frutífera, abundante, em comunhão com Deus, e disse: olha, mas só vocês não podem fazer isso aqui, porque no dia que vocês comerem ou desobedecerem ou fizerem isso, vocês morrerão. E eu não quero a morte a vocês, eu não quero que vocês sofram as consequências de uma decisão errada. O que Deus queria ali? Por que Deus impôs esse limite? É porque Deus queria limitar o ser humano na sua liberdade? Não, meu querido, é porque Deus amava o homem e Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ele sabe que quando eu cometo um pecado eu me torno devedor a Deus, devedor moral, devedor espiritual. E por isso Ele nos ensina, além do sustento da vida, Ele nos ensina a pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados, a dívida que temos em relação a Ele. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem peca contra nós. E aqui Ele ensina exatamente isso, que se eu desejo que Deus perdoe a multidão dos pecados, do escrito de dívida que tem contra mim, que eu cometi contra Ele, Ele diz: você também deve ter a mesma disposição no coração de perdoar aquele que peca numa coisa só contra você. Então, se você quer o meu perdão, esteja disposto também a conceder perdão a quem peca contra você. Por isso Ele nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, na mesma medida que nós temos concedido perdão a quem nos deve, a quem peca contra nós. E o verso 14, ele expõe isso com mais clareza, o verso 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Como é que alguém pode dizer que foi alcançado pela misericórdia de Deus, pela misericórdia perdoadora de Deus em Cristo Jesus naquela cruz, e não tem a mesma disposição de perdoar quem peca contra Ele numa coisa? É uma incoerência, isso não existe. O Senhor disse: se você entendeu o perdão, se você entendeu o que Cristo fez naquela cruz, você vai ser misericordioso com as outras pessoas e conceder também perdão àqueles que pecam contra você. Dá-nos o sustento, perdoa os nossos pecados.
e não nos deixes cair em tentação. São as 3 necessidades básicas da humanidade: sustento para viver uma vida digna, o pão de cada dia, pecados que devem ser levados a Deus, confessados para serem perdoados, e depender de Deus para que a gente não incorra em tentação. Somos pessoas vulneráveis ao pecado. Somos pessoas vulneráveis aos perigos, e aqui implica isso. Tanto a minha natureza corrompida e pecaminosa em ser atraída ao mal e ao pecado, quanto também as tentações e os perigos da vida contra a gente. A gente precisa depender de Deus para viver a vida, tanto na nossa relação pessoal, quanto na nossa relação com os outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essa agenda e a colocar como prioridade da nossa vida essas coisas. Chegamos aqui a algumas conclusões que eu gostaria de trazer para você. Lá na frente, nesse mesmo capítulo aqui, de Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre as preocupações pela vida, a partir do verso 25. E no verso 33, ele resume o que ele quer da nossa vida. Ele diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus nos convida a isso. Ele diz: Cláudio, priorize as minhas coisas na sua vida. Na sua vida devocional e de oração, busque como prioridade a glória do meu nome, o estabelecimento do meu reino, do meu domínio, a submissão à minha vontade. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque das tuas coisas eu darei conta. Se preocupe em me agradar e eu abençoarei a tua vida. É isso que o Senhor propõe para mim e para você nesses dias de crise, que a gente coloque o nosso coração e a nossa prioridade no Senhor, e o Senhor cuidará da nossa vida. Não tenha medo da crise econômica. Deus é o teu Deus. Ele vai providenciar o necessário para que você viva dignamente. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Cuide dos interesses de Deus. Viva para a glória dele, e Deus cuidará, como um pai amoroso, das tuas necessidades, dos teus interesses. Deus vai suprir a tua vida com sustento. Deus vai conceder a você perdão e misericórdia. Deus vai te proteger do mal. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre o nosso coração sua graça e seu favor. Eu convido você a baixar sua cabeça onde você estiver e a buscar o Senhor Deus em oração nesse momento agora. Ore a Deus. Pergunte-se a você como está a sua agenda de oração. Quando você ora, quais são as tuas prioridades, as tuas primeiras coisas? Será que você percebe que precisa tomar algumas decisões quanto a isso? Vamos buscar a Deus, nos prostrar diante dEle, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor pelo ensino de Jesus na Tua palavra, porque o nosso Mestre amado, Ele responde às nossas orações, assim como respondeu às orações dos seus discípulos, quando se aproximaram dele e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Pai, nós fazemos nessa manhã, nesse dia de hoje, essa mesma oração. Chegamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor: Senhor, nos ensine a orar. Queremos orar como convém. Queremos orar pelas coisas que são prioridades para o Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, Pai amado, a nossa vida como instrumento de proclamação das Tuas verdades, de levar para o mundo a única esperança que pode transformar o homem. Faz com que o desejo do nosso coração seja ver o Teu nome, Senhor, ser glorificado nessa terra.
Faz com que o desejo do nosso coração e o esforço da nossa vida, onde a gente gasta energia, é para ver o teu reino avançar sobre os homens. Venha o teu reino, Senhor Deus, é o clamor do nosso coração. Nós queremos, Pai amado, submeter a nossa vontade à tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, aqui entre nós na terra, assim como ela é feita nos céus. É o desejo do nosso coração, é a oração e o nosso clamor que nós levantamos a Ti, Senhor Deus. Porque nós sabemos que o Senhor cuida das nossas necessidades. Por isso, Senhor Deus, olha para a vida do Teu povo, supre as suas necessidades. Nesses momentos de crise, de incerteza, de insegurança, de quebradeira no mercado, na economia mundial, Senhor Deus, cuida da nossa vida. Provê o nosso sustento, para que possamos glorificar o Teu nome. Olha para a ansiedade do coração do povo que chega-se à Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Na mesma medida que nós clamamos pela Tua provisão, pelo Teu sustento às nossas vidas, pelo Teu socorro, nós queremos também chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Inclusive no que diz respeito à vida de oração. Temos sido tão egoístas ao Senhor. Temos buscado sempre, em primeiro lugar, os nossos próprios interesses. Nós nos achegamos mais ao Senhor com mais clamor, com mais desejo, com mais veemência, com mais sede, quando nós nos sentimos atingidos pela vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, pelo egoísmo, até nessas questões espirituais. Faz com que os nossos olhos sejam colocados no lugar certo, em Ti, no Teu reino, nos Teus planos redentivos para resgatar a humanidade perdida. Que a gente coloque a nossa vida ao Teu dispor, Senhor Deus, nos usa como instrumento da Tua glória, pois para isso fomos criados e para isso fomos redimidos na cruz. Não nos permita nem alimentar uma hipocrisia religiosa de vaidade espiritual, porque somos pó. E não nos permita viver numa ignorância pagã, achando que pelo muito falar seremos ouvidos. Senhor, faz com que a nossa confiança esteja na suficiência da cruz do Teu Filho amado. É por Ele que nós clamamos ao Senhor, é em nome dEle que nós nos achegamos a Ti, é por causa do sangue dEle derramado na cruz que nós clamamos, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas para contigo, Senhor. E nos capacite, nos dê graça e misericórdia para perdoarmos aqueles que pecam contra nós. E, Senhor, nos livre do mal, nos livre de incorrer em tentação, de sucumbir, Senhor Deus, às pressões desse mundo contra nós. Nos livre, nos faça chegar e perseverar firmes até o final. Nós queremos viver a nossa vida para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Consola o Teu povo, que Te cultua no mundo todo. Traz fortalecimento à Tua igreja nesses dias difíceis. Nos traz mais perto de Ti, Senhor Deus, em oração. Abre os nossos olhos e queima com a chama do Teu Espírito os nossos corações para vivermos a nossa vida para o Senhor e para o Teu inteiro agrado. É o que nós Te pedimos em oração, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus.